Saudações, diletos discentes, aqui quem vos fala é o professor Éder Souza, linguagens, códigos e suas tecnologias. Diletos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da concordância nominal, parte 2. Então, na aula passada nós vimos as classes de palavras, nós estudamos a concordância nominal no tocante a adjetivo, pronome, numeral, artigo, e hoje nós iremos dar continuidade estudando a concordância nominal no tocante aos advérbios e a algumas especificidades sobre o comportamento dele no tocante à concordância nominal, ok? Bons estudos a todos. O advérbio, ele varia, lembrando, o advérbio é a palavra que se relaciona com o verbo e pode modificar não apenas o verbo, ele pode modificar outro advérbio, pode modificar também um adjetivo. Então, o advérbio ele pode se relacionar com duas classes, ele pode se relacionar com o verbo, pode se relacionar com o adjetivo e pode se relacionar com o próprio advérbio, com outro advérbio pertencendo à mesma classe, outra palavra irmanada a ele. Então, o advérbio ele varia? Não, nunca. O que é variar? Nós vimos na aula passada que variar significa flexionar-se, significa alterar a sua forma para concordar, seja em número, singular ou plural, seja em gênero, masculino ou feminino. Então, por exemplo, quando você diz assim: aquelas garotas estudiosas ficaram muito contentes ontem. Observe, aquelas é um pronome, garotas é o substantivo, estudiosos é o adjetivo. Observe que garotos é o substantivo, está no plural. Por isso, o pronome e o adjetivo vão estar no plural. O verbo também está no plural. Ficaram. Aquelas garotas estudiosas ficaram muito contentes ontem. Detalhe, muito e ontem são advérbios. Por quê? Porque são palavras que estão se referindo, o ontem está se referindo à ação verbal, indicando tempo. E o muito é um advérbio que está se referindo a um adjetivo contente. Observe o advérbio se referindo a um adjetivo. Ele está intensificando, então é um advérbio de intensidade. Elas ficaram muito contentes ontem. Então, observe como o adjetivo ele está no plural, mas os dois advérbios eles estão no singular. Por quê? Porque eles não variam, eles não alteram a forma para concordar, seja em número ou seja em gênero. Então, não interessa se a quem o advérbio se refere está no singular ou no plural. A forma dele é única, não se altera, ele não varia. Então, o advérbio e o valor adverbial. O advérbio, como nós acabamos de demonstrar, ele não varia e ele vai indicar circunstâncias quando ele se referir ao verbo, a outro advérbio ou ao adjetivo. Ele vai indicar circunstâncias temporais, modais, de dúvidas, de negação, de afirmação, de intensidade, de lugar, de meio. E ele pode se relacionar modificando, como eu falei, o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. As meninas superpoderosas. Observe, as meninas poderosas. As, artigo, está no plural, meninas, substantivo, está no plural. O artigo vai concordar com o substantivo, por isso está no plural. As meninas poderosas. Poderosas está modificando o substantivo meninas, portanto é o adjetivo. Também está no plural. Agora super, observe, super está no singular, porque super é um advérbio de intensidade, ele está se referindo ao adjetivo poderosas e ele não varia, ele não se flexiona, ok? Então observe aí, as meninas todo-poderosas, outra frase. Então, a mesma forma aquilo que eu falei. O substantivo meninas
sendo modificado pelo artigo as, que varia, poderosos varia, que é o adjetivo, e o todo ou super, se você colocasse aí do exemplo anterior, não varia. Por quê? Porque é um advérbio. O advérbio ele não varia. Então vamos agora ver o primeiro caso do valor adverbial em que o advérbio vai modificar o verbo. Como nós sabemos, ele não varia e ele vai indicar sempre uma circunstância temporal, modal, de dúvida, de negação, de afirmação, intensidade e lugar. Aqueles alunos intercambistas escrevem bem. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, os amigos falavam alto. Terceiro exemplo, nossos amigos paranaenses viajam bastante. Faltou um izinho aí, ó. Então vamos lá. Aqueles alunos intercambistas escrevem bem. Aqueles, pronome adjetivo, alunos é o substantivo, intercambistas, adjetivo, escrevem é o verbo, bem é o advérbio. Observe, nesse primeiro caso, o advérbio ele vai estar modificando o verbo. Então, ele vai se referir ao verbo escrever, indicando o que? Modo. Então, bem é um advérbio de modo. É o modo como os alunos intercambistas escrevem. No segundo exemplo, os amigos falavam alto. O advérbio alto está se referindo ao verbo falavam, indicando o modo como os amigos falavam. O até a intensidade também. Eles falavam alto. Nossos amigos paranaenses viajam bastante. Observe. Nossos, pronome adjetivo, amigos, substantivo, paranaenses é um adjetivo pátrio, viajam é o verbo, bastante, advérbio. O advérbio bastante está se referindo ao verbo viajam, indicando o que? Intensidade também. Então, observe. Em nenhum dos casos, se você alterar, botar essa frase botar essas três frases, esses três exemplos no singular, aquele aluno intercambista escreve bem. O advérbio não vai se alterar. O amigo falava alto. Nosso amigo paranaense viaja bastante. O advérbio vai permanecer o mesmo. Então, o segundo caso agora, o advérbio modificando o adjetivo. As alunas ficaram muito contentes. Segundo exemplo, Ana estava todo amedrontada. E a garota é meio ressabiada. Então, a primeira análise. As, artigo, aluna é substantivo, ficaram é o verbo. Muito contentes. As alunas ficaram muito contentes. Observe que o advérbio muito, eles não estão se referindo ao verbo ficaram, agora ele está se referindo ao adjetivo contentes. Quem foi que ficou contente? Foi as alunas. Então, ó, o adjetivo contente se refere a alunas. E o muito vai se referir ao adjetivo. Observe os jogozinhos das setas. Ó. E o muito, o advérbio, ele está indicando aí intensidade. Muito contente. Ana estava todo amedrontada. Ana, o substantivo, estava é o verbo. Todo amedrontada. Amedrontada é um adjetivo que está qualificando quem? A Ana. É a Ana que estava amedrontada. E o todo está se referindo a esse adjetivo, indicando o quê? Indicando a totalidade, né? Todo amedrontado. E por que não é toda, professor? Toda amedrontada? Porque o advérbio, ele não varia. A palavra amedrontada está no gênero, ou pertence ao gênero feminino. E o todo não tem gênero, o advérbio ele não varia, todo amedrontado. A garota é meio ressabiada. A artigo, garota substantivo, é o verbo, meio, advérbio, ressabiada é o adjetivo. Ressabiada quer dizer desconfiada. Então a garota é meio ressabiada. Professor, por que não é meia ressabiada? Porque o advérbio ele não varia. O advérbio é meio ressabiada, independente de qual gênero esteja o adjetivo. Terceiro caso, o advérbio modificando outro advérbio. Primeiro exemplo, os alunos escrevem muito bem. Berenildo fala bastante alto. As crianças brincaram muito pouco. Então, no primeiro caso, os alunos escrevem muito bem. Os alunos escrevem é o verbo, muito bem. Bem se refere ao verbo escrever, ao modo como os alunos escrevem. E muito está intensificando
outro advérbio, muito bem. Berenildo fala bastante alto, Berenildo fala alto. Observe que alto é um advérbio que se refere ao verbo falar, e bastante é outro advérbio que se refere ao irmão dele, o advérbio alto. Bastante alto, intensificando essa altura da fala de Berenildo. As crianças brincaram muito pouco. As crianças brincaram, brincaram é o verbo. As crianças brincaram pouco. Pouco é o advérbio que se refere ao processo descrito pelo verbo brincar. E muito, muito está se referindo ao advérbio pouco, intensificando esse advérbio. Ok? Agora, para você tirar a sua dúvida, professor, quando é que vai ser um adjetivo, que vai ser advérbio? Como é que eu faço para me saber? Na dúvida, mande a frase para o plural. Quando você colocar a frase no plural, se variar, o que vai acontecer? É adjetivo. Por quê? Porque o advérbio não varia. Se não variar, é advérbio. Vamos lá. O garoto estava alto. O garoto pulou alto. Esse alto aí, ele é adjetivo ou é advérbio, o primeiro alto? Ora, se você pluralizar a frase, os garotos estavam altos. Ora, se você pluralizou altos, foi para o plural também, significa dizer que altos é adjetivo. Então, era como esses garotos estavam, a que altura eles estavam. Ou quando eu digo, no segundo exemplo, o garoto pulou alto. Os garotos pularam alto. Opa, alto não variou. Então significa dizer que alto, nesse contexto, é advérbio. Ok? Peculiaridade da concordância nominal. Então, quando o advérbio ele modifica o substantivo, ele muda de classe. Ele torna-se um pronome indefinido, ocupando o lugar de um adjetivo. Portanto, ele vai ter um pronome, vai ser um pronome definido de valor adjetivo. Observe os exemplos. Muitos adolescentes ouvem duplas sertanejas. Várias coisas acontecem na aula. Poucos alunos estudam química inorgânica. Então, muitos adolescentes, o advérbio muito, ele se pluraliza e quando ele está modificando um substantivo, ele vai mudar de classe, ele vai deixar de ser advérbio, vai passar a ser o quê? Um pronome indefinido, com valor de adjetivo. Então, muitos adolescentes, pluralizou, não é mais advérbio, agora ele passa a ser um pronome. Várias coisas acontecem na aula. Vário, né? Várias coisas acontecem na aula se você pluralizar. Pouco aluno estuda química orgânica. Pluralize. Poucos alunos estudam química orgânica. Então, pronome adjetivo também. Ok? Vamos lá para as nossas atividades. Essas atividades deverão ser feitas no caderno, copiada e respondida. Reescreva as frases com erro de concordância. Então você vai reescrever só as que tiverem erro de concordância e fazer a alteração necessária conforme isso que expusemos anteriormente na teoria sobre concordância nominal. Então, primeira frase, marcamos ao 12:30. Segunda, eles doaram mesmo recursos bastante para homens e mulheres desabrigados. Feito o exame da obra, é pedido os documentos. Ela ficou meia atormentada com a notícia. Imagens e telefonemas diárias intrigavam os pesquisadores. No anúncio da ótica, o óculos estava quebrado. As crianças, por si mesmas, decidiram rabiscar o cartaz. A situação das doações foi considerada meia tranquila. Ajudaram as fundações e os empresários. Crianças são bastante curiosas. Pais conseguem bastante resultados ao colocarem limites para seus filhos. Foi eliminado da lista os nomes dos candidatos que faltaram. Metade dos economistas considera necessário as medidas anunciadas. Resta, ainda, muitas dúvidas. Mistério e beleza convivem em Ouro Preto. Não ocorreu na cidade grandes mudanças. Em Vila Rica viveram grandes poetas. Vaiou-se, por longo tempo, os apresentadores. Ok? Um abraço e até a próxima.